Sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu quero apresentar uma estratégia que eu chamei de método dos 4 dias. É uma estratégia que ela tem uma alta taxa de acerto e um funcionamento muito interessante em diversos ativos. Eu vou mostrar para você quais são as condições de entrada e quais são as condições de saída. E eu quero falar também que eu me baseei aqui no livro do Larry Connors, onde ele apresentou uma estratégia que tem mais ou menos esse mesmo funcionamento. Mas eu fiz algumas pequenas adaptações e essa estratégia ficou muito legal. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Se você gosta do canal, dá uma clicada no like aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque eu estou constantemente trazendo ótimas estratégias aqui. Então se você tem interesse em conhecer mais a respeito de estratégia de trading, é só se inscrever no canal aí. Então tá aqui, ó, vamos lá para o vídeo de hoje. Condições de entrada dessa estratégia. É o seguinte, a gente vai operar só na compra e a gente está aqui no gráfico diário. Aqui é o local onde a gente vai encontrar as melhores estratégias, gráfico diário, e a gente vai operar só na compra. Primeira coisa, o ativo ele vai precisar estar acima da média simples de 200 períodos. Se ele estiver acima dessa média, a gente vai esperar pelo nosso sinal de compra. E aí você pode se perguntar qual é o nosso sinal de compra, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, se o preço estiver acima da média, procure por sinais de compra. Mas qual é esse sinal? Então eu vou te dizer aqui, né, com base nessa estratégia. Primeiro sinal é o seguinte, a gente vai precisar de um movimento de queda por 4 dias consecutivos, como mostra a imagem. Então, eu quero que você preste muita atenção nessa imagem aqui, porque ela deixa bem claro para a gente qual é esse padrão que eu quero que vocês observem hoje. Você percebe aqui que a gente teve 4 dias consecutivos de queda, mas essa queda ela não pode ocorrer de qualquer maneira. Perceba que a gente teve aqui, ó, uma queda nas máximas, né? Cada máxima aqui foi caindo, ficando abaixo da máxima anterior. E as mínimas também foram caindo. Então não foi apenas um movimento de queda qualquer. Foi um movimento onde você vê que a máxima do candle 4 foi menor do que a máxima do candle 3. A máxima do candle 3 foi menor do que a máxima do candle 2. E a máxima do candle 2 foi menor do que a máxima do candle 1. Além disso, a mínima do candle 4 foi menor do que a mínima do candle 3. E a mínima do candle 3 foi menor do que a mínima do candle 2. E a mínima do candle 2 foi menor do que a mínima do candle 1. Esse é o padrão que a gente quer. Só que tem um terceiro detalhe que configura essa estratégia, que é o seguinte: no quarto candle de queda, que é esse aqui, que você está vendo na imagem, o ativo deve fechar abaixo da média simples de 5 períodos. Deve fechar abaixo ou deve apenas estar abaixo, né? Não necessariamente esse movimento de queda tem que ter começado a ocorrer acima da média. Não. A única coisa é que nesse quarto dia de queda aqui, o ativo tem que estar abaixo da média móvel de 5 períodos. Ele precisa estar, tá? Ele vai ter que estar abaixo. E essa é a nossa terceira condição. Então, eu já vou te falar qual é o sinal de saída, mas antes vamos entender então, por meio de alguns exemplos, como é que se dá a entrada nessa estratégia. Temos aqui então um exemplo no gráfico e você percebe que, primeiro de tudo, o ativo está acima da média móvel aritmética de 200 períodos. Por conta disso, a gente vai aguardar pelo nosso sinal de compra. E aí o nosso sinal de compra, ele vai ter a primeira condição, que é a seguinte: a gente vai precisar daquele padrão com os 4 candles de queda. Você percebe que aqui a gente teve o primeiro candle, aqui a gente teve o segundo candle, aqui o terceiro e aqui o quarto. Exatamente como eu mostrei na imagem para vocês. E aí no quarto candle, você se lembra que eu disse que o ativo deve fechar abaixo da média simples de 5 períodos, ou estar abaixo. Exatamente como está acontecendo aqui. Você percebe que nesse quarto candle do padrão de queda, ele já estava abaixo da média. E aí o que vai acontecer? Conforme esse setup manda, nós vamos entrar próximo ao horário de fechamento do candle. A gente está aqui no gráfico diário da TAI 11. Então, próximo ao horário do final do pregão, a gente vai lá montar a nossa posição de compra, né, com o gerenciamento de risco, o tamanho certo do capital, né, sempre dividindo o risco. Você não pode pegar todo o seu capital e colocar em uma única entrada, porque isso é loucura. É um risco muito grande que você corre, né? Então você diversifica, entra em ativos diferentes, tá? Sempre fazendo um gerenciamento de risco. Então entramos na compra aqui. E o que vai acontecer? A partir desse momento a gente precisa entender como é que a gente vai sair da operação. E é como eu falei para você. Eu vou te falar agora qual é o sinal de saída. Você lê aqui, ó, na imagem que eu coloquei, né? Que o sinal de saída é o seguinte: o ativo deve fechar acima da média simples de 5 períodos. E aí você pode se perguntar, mas é tão simples assim esse sinal de saída? Não tem um alvo, não tem um stop, como é que eu vou fazer? Existe um método, né, um procedimento que a gente utiliza nas estratégias, que é o sinal de saída. Esse sinal de saída, ele não necessariamente
tem que ser um alvo no lucro ou um stop no prejuízo. Ele simplesmente é um sinal. Quando aquilo acontece, você entende que você tem que sair da operação, tá? No mundo do trade não existe simplesmente alvo e stop, não, existe também sinal de saída. Então você tem que entender isso, né? Que muitas estratégias trabalham dessa forma, tá? Então a gente entrou aqui na compra, né? Como você está vendo, e a gente só foi sair dessa operação de compra quando o candle, lá próximo ao horário do fechamento, mostrou para a gente que ele ia fechar acima da média móvel aritmética de 5 períodos, que foi o que aconteceu aqui, tá? Então a gente pegou esse exato momento, né, que o mercado caiu, cansou de cair e voltou a subir. Vamos ver aqui quanto que deu, ó. Dando um resultado aí de 3,43%. E aí, olha só que legal. Você percebe que aqui a gente teve um movimento de queda, só que ele não configurou o padrão necessário. Por mais que os candles estivessem caindo, eles não fizeram aquele padrão da imagem que eu mostrei para vocês. Então tem que ficar ligado nisso, né? Já nesse caso aqui, você percebe que a gente teve os 4 candles de queda. Veja só, aquele padrão que eu mostrei para vocês, né? Aconteceu aqui. As máximas caindo e as mínimas caindo também. No quarto dia, esse candle ele estava abaixo da média móvel aritmética de 5 períodos. Então, próximo ao horário do final do pregão, a gente entra na compra com o gerenciamento de risco, né? E a gente só vai sair dessa operação quando o candle fechar acima da média móvel aritmética de 5 períodos, né? Lá próximo ao horário do final do pregão. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. E eu vou dizer para você o seguinte: se você gosta do canal, dá uma clicada no like aí, se inscreve e ativa as notificações, porque eu estou sempre trazendo estratégias novas, né? Então vale a pena você se inscrever aí. E tá aqui mais exemplos bem interessantes. Olha só que legal. Essa operação, ó, deu um resultado de 2,27%. Então ele vai trabalhar dessa forma. E aí eu quero agora mostrar para vocês as estatísticas dessa estratégia, que é a parte mais legal do vídeo, né? É a gente estudar como que essa estratégia desempenhou ao longo do tempo. Esse é um procedimento muito legal, que permite com que você obtenha a comprovação matemática das estratégias. Quando você opera uma estratégia que ela vem funcionando ao longo do tempo, é algo muito mais confortável do que você operar um setup desconhecido, um padrão qualquer, né? Olha só, aqui ela fez 23 operações. A TAI-11 ela é um ativo que não é muito antigo, né? Então deu poucas operações aqui. E você vê, ó, que foi uma curva de capital super interessante. Conseguiu aqui 95% de acerto, uma taxa de acerto altíssima. Mas eu já vou adiantar para você que isso daqui não é normal, tá? Por quê? Conforme você vai tendo mais operações, a taxa de acerto ela vai caindo e vai se normalizando. Ela vai para a faixa que realmente essa estratégia costuma ter, certo? E aí você percebe aqui um fator de lucro absurdo, né, de 42. Isso daqui é simplesmente porque a estratégia não teve muitas operações erradas, né? Então o fator de lucro ficou bem alto, mas isso aqui vai se normalizar, certo? Mas é uma estratégia que funciona muito bem e eu quero mostrar para vocês agora, ó, na B3, SA3. Onde você teve aqui 61 operações, você conseguiu 72% de acerto com fator de lucro 2,6. Então você percebe que já se normalizou. Aqui você já tem uma estatística mais próxima da realidade, porque a gente tem uma quantidade maior de operações. E você consegue observar uma curva de capital ascendente ao longo do tempo, mostrando para a gente que a estratégia veio funcionando. Outro ativo muito legal, onde essa estratégia teve um desempenho interessantíssimo, foi a Rent 3. Veja só que ótima curva de capital ascendente. Você percebe que ela não teve muitas situações difíceis ao longo do tempo, com uma taxa de acerto alta de 81%. Aqui, ó, você vê que ela fez 82 operações e o fator de lucro de 5, né? 5,6, quase batendo aí na faixa dos 6. Muito legal realmente essa estratégia aqui nesses ativos que eu estou te mostrando, né? E você tem que sempre fazer a seleção de ativos. Você não pode pegar uma estratégia e achar que ela vai funcionar em todos os cenários. É o que muita gente costuma fazer. Vê uma estratégia qualquer e quer colocar aquela estratégia lá no gráfico de 1 minuto do índice futuro. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa de comprovação matemática no cenário onde você vai aplicar aquela estratégia. Aqui na LREN, fez 87 operações, 75% de acerto, muito bom, com fator de lucro de 3,2. E se você está gostando do vídeo, eu volto a dizer, dá uma clicada no like aí, para dar aquela ajudada ao canal, né? Vamos lá então, que eu quero compartilhar mais um ativo aqui com vocês, que é a Vivos 3. Perceba só que mais uma curva de capital ascendente, muito boa. E olha só que legal, 74 operações,
com 74% de acerto, fator de lucro de 4, muito interessante. Outro ativo onde essa estratégia obteve um bom desempenho foi na EG E3. Olha aí que ótima curva de capital, subindo ao longo do tempo, depois de 81 operações com 70% de acerto e um fator de lucro de 4.7. E para finalizar esse vídeo eu quero mostrar então na BBDC4. Olha só, onde essa estratégia também funcionou aqui. Depois de 118 operações conseguiu 61% de acerto com um fator de lucro de 2.6. E assim vai, né? Você vai testando a estratégia e você vai reunindo os ativos onde ela funciona. Tá? Existem outros ativos, existem mais. E tudo que você precisa fazer é testar a estratégia, fazer um backtest. Se você tem interesse em fazer backtest, né? Se você está se perguntando aí como que eu posso fazer isso, eu tenho um link aí na descrição, onde eu ensino os usuários do Profit Chart a fazerem backtests, a testarem estratégias, para obter a comprovação matemática daquilo que você está fazendo. Tá? Então, se você tem interesse, só checar o link que está na descrição. E se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, porque eu estou sempre aí mostrando estratégias interessantíssimas. Tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.